Sabe aquela linhazinha que aparece do nada na parede? Pois é, dá logo um susto, né? Mas ó, essa rachadura não é só um probleminha estético, não. É, na verdade, um sinal, uma mensagem que a estrutura do prédio está mandando para a gente. E aqui nós vamos tentar decifrar essa mensagem e entender uma coisa bem surpreendente. As paredes das nossas casas estão sempre se movendo. Olha só, muita gente já deve ter se deparado com uma cena parecida, não é? Uma rachadura que, de repente, pá, apareceu. Só que o que estamos vendo aí é só a ponta do iceberg, sabe? É o sintoma que a gente consegue ver de um processo muito mais profundo, que está rolando por dentro, invisível. Um movimento constante e, olha só, natural, que acontece no esqueleto de qualquer construção. E aí fica a pergunta, né? Por que isso acontece? Quer dizer, como é que uma coisa que parece ser super sólida, parada, imóvel, pode se mover a ponto de rachar? Bom, a resposta para isso está num princípio básico da engenharia e é bem mais fascinante do que parece. É aqui que a gente entra no movimento oculto das estruturas. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Contrariando tudo o que a nossa intuição diz, nenhuma construção é 100% estática. Existe ali uma vida interna, sabe? Uma movimentação bem sutil, mas super poderosa. O nome técnico para isso é deformação estrutural. E entender o que é isso é o primeiro passo para a gente desvendar esse mistério todo. Então vamos lá. O ponto principal é esse aqui. A estrutura de concreto de um prédio, ela trabalha com o tempo. É isso mesmo. Ela se assenta, se curva um pouquinho, se move, tudo por causa do peso dela mesma e das cargas que ela aguenta. E essa deformação, que é super natural, acaba transferindo toda essa tensão para as paredes de tijolo, a alvenaria. Só que as paredes são mais rígidas, elas não conseguem acompanhar esse rebolado da estrutura, entende? O resultado são as fissuras que a gente... Ok, então, se esse movimento é inevitável, a pergunta de US$ 1 milhão é: como é que se garante que as paredes fiquem inteiras? A resposta está na prevenção. É construir de forma inteligente, ou seja, com um planejamento bem amarradinho que já prevê esses movimentos e cria jeitos da estrutura e das paredes que, na engenharia, o pessoal chama de vedação, conviverem numa boa, em harmonia. E aqui está a receita de bolo da prevenção. Parece complicado, mas tem uma lógica bem clara. Por exemplo, o passo 1, atrasar o começo das paredes. Por quê? Para dar um tempo para a estrutura se ajeitar primeiro, sofrer aquela deformação inicial mais forte sem ter nada para quebrar. Ou passo 3, fazer a alvenaria de cima para baixo. Isso evita que o peso das paredes lá de cima force as de baixo. E olha que legal os passos 4 e 5. Usar ligações flexíveis e juntas de dilatação. Pense que isso funciona como se fossem as juntas do nosso corpo, sabe? O joelho, o cotovelo, elas permitem que a estrutura se mova sem quebrar nada. É quase uma coreografia de construção. E aqui a gente vê a diferença crucial entre duas coisas. De um lado, a prevenção. O objetivo? Simples. Evitar o problema antes que ele apareça. É pensar no futuro. Do outro lado, a gente tem a reabilitação. Aí o jogo é outro. O objetivo é corrigir um problema que já deu as caras. Mas e quando a rachadura já está lá na parede? Bom, aí não tem jeito. Entramos no campo da reabilitação. É hora de corrigir as patologias, como se diz na área. O lance aqui é ser meio detetive. Primeiro, diagnosticar a causa real do problema. E só depois aplicar o tratamento certo para deixar o prédio saudável de novo e, claro, seguro. E aqui as estratégias são várias. Pense nisso como se fosse um tratamento médico mesmo. Dá pra gente só passar uma maquiagem no sintoma, sabe? Só tampar a fissura pra ficar bonito? Ou, o que é o ideal, ir bem mais fundo, atacar a raiz do problema, eliminar o que tá causando aquilo. Em alguns casos, a coisa é tão séria que precisa até de um reforço, tipo uma vitamina, pra fortalecer a estrutura e garantir que ela fique firme por muito tempo. E é super importante entender que não existe uma solução mágica, um remédio único para tudo. Igual a um médico que às vezes combina vários tratamentos para um paciente, um engenheiro também pode precisar usar várias dessas estratégias juntas. Uma boa reabilitação é sempre um tratamento personalizado. Tudo vai depender da gravidade e do tipo de doença de cada prédio. Então, da próxima vez que alguém notar uma fissurinha numa parede, quem sabe a reação seja um pouco diferente. Em vez de só preocupação, talvez um pouco de curiosidade, né? É um convite para a gente observar e tentar entender essa vida secreta que acontece dentro das estruturas. Porque, no fim das contas, cada rachadura conta uma história. Uma história sobre as forças invisíveis que estão ali, moldando os lugares onde vivemos. E a pergunta que fica no ar é essa:
Será que as paredes ao nosso redor estão tentando dizer alguma coisa?